Olá, seja bem-vindo a este episódio 277 de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos viajar até à China para falar de uma revolta que envolveu sociedades secretas, massacres de missionários cristãos, uma dinastia imperial empurrada para o conflito, 8 nações em guerra contra a China e contra a sociedade dos punhos harmoniosos e justiceiros. E também a um nível de repressão e violência que marcaria o percurso histórico da China ao longo de todo o século XX. Eu estou a falar da chamada Revolta dos Boxers, ocorrida na China entre outubro de 1899 e setembro de 1901. Um conflito de grande agressividade que se prolongou por quase 2 anos e que por isso tem muito que contar agora que se assinala os seus 125 anos. Quem se apercebeu desta efeméride não fomos nós, foi o ouvinte André de Almeida Santos, que nos enviou um pedido para falarmos da revolta dos Boxers, e cito, não só pelas características peculiares do evento em si, com esta tal sociedade secreta em combate com grandes potências mundiais, uma coisa que parece estranhíssima, mas também pela importância que a revolta parece ter tido, ou parece ter ainda hoje em dia, na forma como a República Popular da China percepciona as suas relações com o Ocidente. Diz o André de Almeida Santos, arriscaria dizer que os chineses nunca mais esqueceram o que então o Ocidente lhes fez. E pergunta ainda porque é que Portugal não se juntou às 8 nações que atacaram a China em 1899, dado que também tinha interesses na região. Rui, o que é que realmente foi esta estranha e bizarra revolta dos Boxers iniciada há 125 anos? Sociedades secretas. Não é tão bizarra assim e tem a ver, obviamente, com a história da China, esta revolta contra os estrangeiros ou contra a percepção de um domínio estrangeiro. E talvez para percebermos, talvez fosse de começar por perceber de onde é que veio este domínio estrangeiro. Por vezes diz-se que a China, no século XIX, estava em decadência, declínio. Isto é uma percepção que, do ponto de vista do século XVIII, curiosamente, pareceria muito estranha. Porque a China, no século XVIII e até meados do século XIX, tinha parecido ainda próspera. A população chinesa tinha triplicado entre 1700 e 1850. De 150 para 450 milhões de habitantes. O que na altura e isto só tinha imensa gente. Era imensa gente. Bem, já na ainda altura, hoje é imensa gente. Mas foi já sempre na altura imensa gente. Era muita gente. Mas isto só foi possível porque melhoraram os sistemas de irrigação, foram adotadas novas culturas, aliás, vindas da América, como a batata. Portanto, isto só foi possível por um aumento da produção agrícola e por um período até de paz que permitiu esta expansão da economia. A China, no século XVIII, tem um excedente no comércio com a Europa, porque a China exporta porcelana, seda e chá para a Europa, mas não compra muito da Europa, portanto os europeus têm de pagar isto em prata, portanto a China, digamos, tem um lucro no comércio com a Europa. E na segunda metade do século XVIII, mesmo até ao fim do século XVIII, o Império expande-se. O imperador faz grandes campanhas de engrandecimento da China, conquista o Xinjiang, que é uma grande parte da China no noroeste, faz campanhas contra o Nepal, contra a Birmânia, contra o Vietnã, contra a Coreia, isto é, Estados, aliás, que são quase Estados, no caso do Vietnã e da Coreia, mais ou menos tributários da China, vassalos da China. Portanto, o Império Chinês está em expansão, está a engrandecer-se no fim do século XVIII, princípio do século XIX. E a China de que tu falas nessa altura é uma China muito parecida com a China atual? Quer dizer, não é parecida com a China atual, claro, mas eu estou a dizer em termos de dimensão. E de fronteiras. Em termos de dimensão, é um estado enorme. Em 1800 tem 13 milhões de quilómetros quadrados, portanto é maior do que a Europa. A Europa do Atlântico aos Urais, atenção, incluindo a Rússia Europeia. É maior do que os Estados Unidos hoje, do que os Estados Unidos são hoje. Portanto, é um Estado enorme. E, portanto, não há aqui, do ponto de vista do século XVIII, uma decadência, mas nota-se dificuldades no princípio do
século XIX. Provavelmente as campanhas militares do imperador no século XVIII levaram a dificuldades financeiras do Estado, aquilo que custa dinheiro, meter os exércitos, andar a fazer campanhas, e a partir da década de 1820 começa-se a notar uma dificuldade cada vez maior do governo imperial em manter a ordem nestes imensos territórios. E claro, e nesses imensos territórios há imensas fontes de desagregação e de rebelião. Há tribos nómadas, há comunidades rurais que estão nas margens e às vezes até nem falam as línguas, a língua mais falada do Império e, portanto, há dificuldades de integração, digamos. E há também a própria máquina imperial está cheia de funcionários e de comandantes militares com vontade, quando são enviados para estas províncias longínquas, de se tornarem autónomos e de passarem a ter, enfim, um grau de soberania própria. Portanto, há muitos fatores de desagregação dentro do Império e isso começa-se a notar a partir de 1820. Isso acrescenta-se a um problema de legitimidade que o governo imperial tem desde o século XVII, desde 1644, que o Império é governado por uma dinastia Manchu. Portanto, os Manchus são uma população do norte da China. A maior parte da população chinesa é de um ou outro grupo cultural, os Han, que não se identificam com estes Manchus e veem mesmo estes Manchus como estrangeiros. Portanto, digamos que a China, no princípio do século XIX, já está sob domínio estrangeiro desta sociedade, desta dinastia Manchu, os Qing, que está no poder em Pequim. E a partir de meados do século XIX, a este problema de legitimidade acrescenta-se ainda ao facto dos imperadores serem personalidades muito fracas. Aliás, são todos dominados por uma imperatriz, que é a Imperatriz Cixi. Ela está na sala do trono por trás de uma cortina, mas é ela verdadeiramente que manda. Portanto, os imperadores são sobrinhos dela, etc. São tudo gente mais ou menos pouco capaz e pouco lúcida, e é a Imperatriz que domina. Ela vai dominar o governo desde 1861 até 1908. Portanto, durante 40 anos, mais de 40 anos, ela domina o governo da China. Tinha 26 anos quando começou a fazer isso. Obviamente é uma mulher com enorme capacidade. Embora, aparentemente, uma das coisas, quando ela percebeu que ia morrer, etc., e deixou uma série de instruções para o futuro, e então diz que uma das instruções que ela própria dá é o Império nunca mais deve deixar uma mulher mandar no Império como ela tinha mandado. Mas ela mantinha-se como imperatriz e vinham vários imperadores? Não, há vários imperadores. Ela é a imperatriz viúva, portanto, ela tinha sido mulher de um imperador, tinha ficado uma espécie de imperatriz viúva, portanto, e é ela verdadeiramente que manda no governo, e opõe-se às reformas. É sobretudo uma conservadora. Sim, uma tradicionalista, mais até do que uma conservadora. Portanto, temos estes problemas no governo em Pequim, este problema de legitimidade, estes imperadores fracos, com a imperatriz por detrás da cortina a mandar. E além disso temos muitas potências poderosas. Além disso temos a região, pressão do Estado. Na região não há potências poderosas. São os Estados ocidentais a chegar em força no século XIX a esta região, a tornarem-se muito ativos no Extremo Oriente no século XIX, através de negociantes. Há muitos negociantes europeus. A China, obviamente, já havia uma tradição de comércio com o Ocidente desde anterior. Os portugueses tinham estado nisso, já no século XVI, através de Macau, estavam profundamente envolvidos nesse comércio, e os holandeses também. No século XIX chega muito mais gente, no século XVIII, século XIX, mas sobretudo no século XIX. Portanto, há muitos negociantes, há muitos missionários cristãos. Entre protestantes e católicos há aquele grande sonho de converter a China. Quer dizer, eles faziam as contas. 400 milhões, mais 400 milhões de cristãos, aquilo parecia uma coisa que estava ao alcance. Portanto, há muitos missionários protestantes, há muitos missionários católicos, e depois há as marinhas de guerra ocidentais, ingleses, franceses, alemães, italianos, enfim, mais ou menos todos mandam barcos e andam ali à volta, russos, quer dizer, digamos. Aqui o que é que se passa? Não é bem um problema da China estar decadente e estes países estarem em grande prosperidade. É mais o choque entre aquilo que é um grande Estado
mas um Estado com uma economia agrícola. E com menos recursos financeiros do que estes Estados ocidentais que têm já economias industriais e muito crédito. Isto é, têm muito mais recursos financeiros e depois têm um avanço tecnológico e, sobretudo, militar muito grande. Isto é, os chineses não têm, de maneira nenhuma, como ainda tinham tido no século XVI, meios para fazer frente a uma potência ocidental. No século XVI ainda tinham, os seus juncos eram capazes, os juncos de alto mar eram capazes de enfrentar as naus, por exemplo, as naus portuguesas, mas no século XIX, os cruzadores e os couraçados, e sobretudo no fim do século XIX, os cruzadores e os couraçados europeus, ocidentais, americanos, russos, não têm, a China não tem meios, não tem esses meios. E isso vê-se numa série de choques militares entre a China e estas potências ocidentais. Começa com uma guerra com a Inglaterra em 1839-1842. E depois com uma outra guerra em 1856-1860. Portanto, estamos a falar de meados do século XIX. Mas guerras por causa do quê? Por causa do ópio. Okay. Na China tinha-se desenvolvido muito o consumo recreacional de ópio. E a Inglaterra tem uma grande produção de ópio na Índia Britânica. E quer introduzir o ópio na China. E o governo chinês quer diminuir o consumo de ópio e não quer o ópio. E, portanto, basicamente, estas guerras, quer a guerra de 1839-42, quer a outra, são chamadas guerras do ópio, porque é basicamente a Inglaterra, com o apoio da França na Segunda Guerra, no segundo momento, a tentar abrir o mercado chinês ao ópio produzido na Índia, que é um grande rendimento da Índia, portanto a exportação de ópio. Na Segunda Guerra os ingleses conseguem mesmo abrir no sentido legal, isto é, a exportação da Índia britânica de ópio para a China torna-se legal. Portanto, o primeiro grande cartel de drogas é uma potência ocidental na China, quer dizer, impondo a entrada de ópio na China, com o governo chinês a tentar diminuir o consumo de ópio, quer dizer, os ingleses conseguem entrar, e além disso conseguem, além desta abertura ao ópio, conseguem forçar a admissão o estabelecimento de comerciantes ocidentais em Xangai e Cantão, que se começam a tornar cidades onde estão os ocidentais, e a China cede Hong Kong à Inglaterra em 1841, quer dizer, cede, portanto, uma base comercial e militar na costa chinesa. Portanto, esta presença comercial, militar e também missionária ocidental, e depois, claro, as derrotas que o governo chinês sofre quando tenta repelir esta influência, obviamente contribuem para a desagregação do Estado chinês. Portanto, há muitos potentados locais que aproveitam para se tornarem autónomos das autoridades imperiais em Pequim, sobretudo no sul, que é onde e desenvolvem-se todas estas sociedades de autodefesa, sociedades secretas, como as tríades, nos meios rurais e nas cidades, muitas delas contrárias ao governo manchu. Portanto, começa a haver uma mistura de resistir aos estrangeiros e resistir também aos manchus, quer dizer, ao governo imperial, visto também como um governo estrangeiro. O que tu estás a dizer é que são, para todos os efeitos, hoje em dia chamar-lhes milícias? É uma espécie entre milícias e máfias, quer dizer, como as máfias eu estou a falar das máfias do sul da Itália, quer dizer, estas sociedades secretas que são formas de organização das comunidades locais contra a presença de um Estado estrangeiro ou de potências estrangeiras. Começam-se a organizar secretamente. Mas também estavam envolvidas em atividades ilegais? Também estão envolvidas, enfim, depois envolvem-se também em atividades de delinquência, exigir proteção, portanto, um tipo de máfia, como as máfias sicilianas e do sul de Itália. Um dos sinais desta desagregação é, por exemplo, a revolta, chamada revolta de Taiping, centrada em Nanquim, entre 1850 e 1864. Reparem, uma revolta que dura 14 anos. O governo chinês demora 14 anos a tentar controlar. É uma revolta dirigida contra os manchus, liderada por um demagogo local,
que tinha lido panfletos de missionários protestantes e se tinha convencido que era irmão de Jesus Cristo. Portanto, isto é uma mistura de influência ocidental, revolta contra os manchus, e, portanto, isto basicamente é uma guerra civil. Esta revolta de Taiping de 1850 é uma guerra civil que estima-se que tenha provocado cerca de 20 milhões de mortos. Quer dizer, 20 milhões? É uma das guerras civis mais sangrentas, 5% da população, uma das guerras civis mais sangrentas da história contemporânea. Portanto, dura 14 anos, quer dizer, de operações, de massacres mútuos. Portanto, isto dá a ideia desta desagregação, da desagregação da China, e com as potências ocidentais, obviamente, a aproveitar tudo isto para entrar cada vez mais. Portanto, eles vão a Inglaterra, a França, a Rússia, vão impondo a abertura de portos ao comércio ocidental. Portanto, são portos especiais, quer marítimos na costa, quer dentro, já nos rios, bem dentro do continente, para comerciantes ocidentais, e obtêm para estes comerciantes ocidentais estatutos especiais. Isto é, estatutos de extraterritorialidade. Quer dizer, quando se estabelece um grupo de comerciantes ocidentais, é como se estabelecesse ali uma embaixada. Eles não estão sujeitos às leis chinesas. Como Macau. Enfim, Macau é uma situação especial porque está sob governo ocidental. Nós estamos a falar de comerciantes que estabelecem-se em cidades chinesas, em Xangai, em Cantão, e não estão sujeitos às leis chinesas nem às autoridades chinesas. Okay. Isto é, eles beneficiam daquilo que é um estatuto quase de diplomatas. E a mesma, enfim, portanto, são uma espécie de enclaves subtraídos ao governo chinês, quer dizer, portanto, autênticas colónias, digamos assim, ou colónias ocidentais. Por exemplo, na área em Pequim, estabelece uma espécie de bairro, que é o bairro uma área das legações, das embaixadas ocidentais. Os chineses estão proibidos de entrar nessa área, quer dizer, aquilo é só mesmo uma área ocidental. Em Xangai, junto ao Porto, cria-se uma concessão internacional, que depois se vai desenvolver no princípio do século XX, e é uma espécie de mini-cidade europeia, com arquitetura europeia, cheia de bancos europeus e americanos, hotéis, clubes europeus onde os chineses não podem entrar, grandes empresas europeias e americanas, quer dizer, que operam lá, quer dizer, portanto, enfim, um chinês em Xangai olha para ali e vê uma cidade europeia ali no meio de Xangai, quer dizer, sujeita às leis europeias, onde a polícia chinesa não pode entrar, etc., e, portanto, onde estão os europeus. E é assim que, no fim do século XIX, a impressão que se tem em muitos meios internacionais é que se pode estar nas vésperas de uma partilha da China, tal como foi a partilha da África em 1880. Isto é, que a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Rússia, mas também o Japão, um Japão ocidentalizado, modernizado desde a década de 1860. Portanto, estas potências industriais parecem estar em vésperas de avançarem para aquilo que seria uma partilha da China, quer dizer, uma ocupação da China. A Rússia está a avançar por terra, através da Sibéria, com a construção do Transsiberiano, portanto tem uma ligação à Sibéria, e está a começar a anexar territórios chineses ao Império Russo, quer dizer, territórios que faziam parte do Império Chinês, mas que os russos estão a reivindicar. Festa a Manchúria. A Manchúria, depois, o norte da Manchúria, em 1900, que vai anexar formalmente depois em 1911. Que era de onde vinham os imperadores. Que era uma região de onde vinham os manchus, quer dizer, por isso é que se chamava Manchúria, aliás. E o Japão está a avançar a partir da península da Coreia, portanto, a Coreia, que era um estado vassal da China, torna-se uma colónia do Japão. Taiwan é também ocupada pelo Japão, aliás, depois de uma guerra com a China em 1894-95, em que os japoneses também vencem facilmente, tal como tinham vencido os ingleses 50 anos antes. E isto está-se a passar a norte na China. No sul da China é a França que está-se a introduzir através da península da Indochina, desde a década de 1860, passa a controlar o Vietnã, que era mais uma vez um Estado que era vassal da China e que de repente torna-se enfim, para todos os efeitos, um protetorado, uma colónia chinesa, e depois também de uma breve guerra com a China em 1884-85, a França também vence facilmente. Portanto, temos a situação na China é esta de
enfim, parecer estar a ser apartada pelas potências chinesas, Sim, pelas potências estrangeiras. Certo. Estamos a falar da revolta dos boxers e da China nesta transição do século XIX para o século XX, e era uma China que estava a ser apertada por todos os lados. Era em 1900, portanto, o que é que nós temos na China? Temos, enfim, este Estado gigantesco, continuava a ser uma coisa enorme, mas um governo autocrático, que é o governo imperial, muito discutido e muito enfraquecido. Temos delegados, supostamente delegados desse governo, mas com cada vez mais autonomia nas várias províncias, a fazerem opções que nem sempre são as do governo central. E temos, portanto, estas potências estrangeiras, não são só potências europeias, inclui o Japão também, é um dos principais interessados, a anexar territórios nas margens do Império e a obter concessões territoriais nas grandes cidades da costa para estabelecerem bases comerciais, bases militares, e começa a haver na China, nesta altura, entre os funcionários, sobretudo entre aquele mandarinato, quer dizer, a burocracia que governava o Império, muita gente descontente com isto, a sentir que isto é uma humilhação, quer dizer, que a China está a ser humilhada, aquele que era o grande Estado do meio, que se relacionava com o resto do mundo até ao século XIX num sistema de vassalagem. Portanto, os imperadores, quando eram contactados por uma potência estrangeira, fosse a Inglaterra, fosse Portugal, convencionalmente entendiam isso como um sinal de vassalagem dessas potências para com o Império. Era assim que eles estabeleciam relações diplomáticas, digamos, aceitando a vassalagem, porque eles eram o grande Estado que está no meio do planeta, quer dizer, o maior de todos, e portanto aceita. E agora está a ser humilhado, estão-lhe a ser impostas estas concessões, estas exceções, estes privilégios dos europeus. E é neste contexto que em 1900 começa a insurreição dos chamados Boxers, que vai alastrar por todo o norte da China. Portanto, a base da insurreição é uma organização secreta, Yi Tuan, a Sociedade dos Punhos Justos. Há várias traduções para isto e as pessoas os historiadores não se entendem sobre como é que devem chamar a isto, já na altura não se entendiam. Portanto, é uma sociedade aparentemente dedicada às artes marciais, a que os ocidentais, sobretudo os ingleses, chamam boxe na altura. Bem, são boxers, e portanto é os ocidentais que dão aquilo a revolta dos boxers. É um nome ocidental. Chamamos boxe às artes marciais. Chamavam boxer, que eram... eles seriam o quê? Estima-se que poderiam ser cerca de 100 mil, enfim, bastante gente, mas num país com 400 milhões de habitantes não é assim muito especial. São sobretudo camponeses, mas são também marginais, delinquentes, que fazem parte da sociedade secreta. Portanto, mais uma vez, repito, as sociedades secretas eram muito comuns em áreas pouco controladas pelo governo, como estavam a ser quase todas as áreas nesta altura, portanto, tipo máfias, como no sul de Itália, e o objetivo da revolta é a expulsão de todos os estrangeiros da China, especialmente dos missionários cristãos. Portanto, há aqui uma raiva especial contra os missionários cristãos. Porquê? Porque, ao contrário dos negociantes que estão nas cidades a fazer negócios, quer dizer, os missionários cristãos vão para as aldeias, vão para o campo, estão a infiltrar a China. São muitos, são milhares de missionários cristãos, protestantes e católicos que estão a entrar, estão a chegar. E depois os missionários, estes missionários cristãos, europeus, americanos, também há muitos americanos, protestantes, não se limitam, quer dizer, a pregar, quer dizer, eles passam a proteger os convertidos, e a proteger os convertidos usando a influência que eles têm como, de alguma maneira, representantes das potências ocidentais. Portanto, perante as autoridades locais, estes missionários assumem-se como uma espécie de chefes das coletividades de cristãos para obterem, enfim, favores ou um tratamento especial para os cristãos. E, obviamente, isso enraivece toda a gente ali à volta, aqueles que não são cristãos, quer dizer, que sentem que estão ali aqueles missionários a conseguir, junto das autoridades, tratamento de favor para os cristãos, e às vezes até em conflito com outros que não são cristãos, e a serem melhor tratados porque têm um missionário por trás deles, e claro, por trás do missionário as autoridades veem, ingleses, franceses, americanos, têm medo e tendem a ceder ao missionário. Portanto, essa é a lógica desta revolta contra os missionários cristãos. A relação com o governo imperial é complexa, porque inicialmente isto também começa como uma revolta contra os manchus, contra o governo manchu, quer dizer, portanto, mas
a partir do momento em que a revolta desperta enfim, a hostilidade das potências ocidentais, porque obviamente é uma revolta contra os missionários cristãos, as potências ocidentais protegem os missionários cristãos, o governo Manchu percebe-se que isto pode ser um movimento que lhe permita obter uma nova legitimidade e uma nova força contra os cristãos. Aliás, a Imperatriz diz isso numa reunião do governo. Ela diz, bem, nós não temos meios militares, tecnológicos para resistir aos ocidentais, mas uma coisa que podemos ter é o apoio da população em massa. Isso os ocidentais vão ter uma grande dificuldade em reagir a isso. E, portanto, vamos juntar-nos vamos dar apoio a estas sociedades secretas, estes que os ocidentais chamam boxers, que estão-se a revoltar. E, portanto, há uma ligação e, a partir de determinado momento, estes próprios revoltosos percebem isso e juntam-se também ao governo, quer dizer, apoiar o governo. Certo, essa revolta implicou a morte de muitos missionários cristãos. Sim. Portanto, eles contra os cristãos não fazem protestos, quer dizer, eles matam os cristãos, matam os missionários, matam os chineses convertidos ao cristianismo, portanto, massacres de dezenas de pessoas. Há um determinado local, há uma determinada província no norte da China em que eles convocam os missionários cristãos todos, são cerca de 40 e tal, mais as famílias, e são todos degolados, decapitados naquele momento. Quer dizer, são todos as famílias, as mulheres, as crianças, porque muitos dos missionários protestantes vieram com as famílias, portanto, são todos degolados. Em junho de 1900, portanto, no verão de 1900, chegam a Pequim, atacam, portanto, à capital, Beijing, Pequim, matam o embaixador alemão, e cercam as embaixadas estrangeiras, portanto, o bairro onde estão as delegações estrangeiras e onde se refugiam muitos europeus, muitos comerciantes europeus e muitos também chineses cristãos, que também se sentem, enfim, claro, são alvo também disto e também se refugiam lá. Portanto, e em julho de 1900 corre na Europa um rumor infundado, de que as embaixadas tinham sido conquistadas pelos boxers e toda a gente tinha sido morta, quer dizer, os embaixadores, o pessoal diplomático, os negociantes, os cristãos, toda a gente tinha sido assassinada. E isto, obviamente, faz com que na imprensa europeia, nos meios políticos europeus, haja este clamor enorme, e no caso dos Estados Unidos, esse clamor enorme por vamos ter de defender a nossa gente que está na China, desta revolta bárbara, desta violência extraordinária. Portanto, ingleses, franceses, italianos, austríacos, alemães, russos, americanos e também japoneses fazem esta espécie de uma organização, estas 8 nações, quer dizer, para formar uma força tem militar. Tem mesmo o nome oficial, não é? Sim, é chamado na imprensa. Liga das 8 Não, quer dizer, não existe oficialmente, quer dizer, é um nome que se dá a este pacto. É porque é curioso, para uma força militar internacional. É gente que se vai desentender muito, mas que ali está toda unida. Não, neste momento estão a tentar defender os interesses deles, estão a ser atacados também, os japoneses também. E, portanto, o Kaiser Guilherme II, o Kaiser portanto, o Império Alemão, o Kaiser, quer dirigir a campanha, obviamente, quer dizer, quando acontece qualquer coisa, quer logo se pôr à frente das coisas, quer impor um general alemão para comandar esta força internacional, o general Alfred von Waldersee, e a 27 de julho de 1900 faz um discurso, o Kaiser, um discurso incrivelmente infeliz, em que ele diz que os alemães na China deviam ser como uns invasores hunos no Império Romano. Não deviam fazer prisioneiros, portanto, matar toda a gente que se tivesse revoltado, de modo a deixar os chineses aterrorizados durante gerações. E estes hunos, claro, é terrível, porque depois vai haver dali 14 anos a Primeira Guerra Mundial e na imprensa britânica os alemães passam a ser chamados hunos durante essa Primeira Guerra Mundial, usando esta infeliz comparação do imperador. Mas, portanto, o imperador tem esta ideia, nós temos de dar uma lição aos chineses. Nem todos os governos ocidentais, atenção, estão nesta linha bárbara do imperador. O governo britânico, por exemplo, está completamente contra, ou sobretudo o primeiro-ministro inglês, o Lord Salisbury. Ele não está nada entusiasmado, primeiro porque não quer colaborar com a Alemanha. A Inglaterra ele não quer colaborar com a Alemanha em nada, e depois porque, claro, a Inglaterra já tem uma guerra nesta altura, a guerra na África do Sul contra os Boers, e portanto está muito ocupada lá, não tem muitas forças para mandar para
a China. E, portanto, por exemplo, o Salisbury passa, o primeiro-ministro britânico, portanto, passa o verão de 1900 a dizer aquilo não tem importância nenhuma, aquilo é um episódio de anarquia, não é revolta nenhuma, não vamos fazer nada, etc. Mas uma parte do governo britânico consegue convencer a ele ter de se juntar, até porque há uma imprensa alarmista que está sempre com esta história, os cristãos a ser massacrados, os europeus a ser massacrados, temos de fazer alguma coisa, e portanto nem Lord Salisbury consegue pôr água na fervura. Olha, e Portugal, como o nosso Bem, ouvinte nos Portugal perguntou, não se meteu nisso? Tem Macau fica no sul da China. Isto é algo que está a acontecer no norte da China, muito longe de Macau. É enviado um barco de guerra que fica para proteger Macau. E que parece-me que até é considerado como parte da força internacional. Mas, de facto, Portugal não integra esta força internacional no sentido de enviar tropas, por exemplo. Mas isto também se percebe facilmente. Quer dizer, primeiro, Portugal não tem muitos meios para isso. E depois, esta força internacional verdadeiramente, apesar de ter estas 8 nações, verdadeiramente é composta por aquelas, sobretudo por aqueles Estados que têm forças na região. Por exemplo, dos 50 mil homens, 20 mil são japoneses. Portanto, a maior parte da força internacional é, de facto, uma força japonesa e uma força russa, que são mais 10 mil homens. Portanto, são russos e japoneses, porque o Japão está ali muito mais perto de qualquer potência ocidental, e a Rússia também, porque está na Sibéria, portanto, são forças de Vladivostok. E as outras forças militares enviadas é a Inglaterra, que envia forças da Índia Britânica, portanto, são tropas da Índia Britânica, e da França, que vêm do Vietnã, isto é, das suas tropas coloniais do Vietnã, e americanos que vêm das Filipinas, porque os americanos tinham ocupado as Filipinas em 1898 com a guerra com a Espanha, e portanto também têm uma força militar nas Filipinas e portanto também podem destacar homens para lá. Mas basicamente esta força militar internacional é uma força japonesa, sobretudo japonesa e russa. Que invade, portanto, em setembro de 1900 desembarca, avança para a capital, Pequim, capital que já tinha sido ocupada por forças ocidentais naquela guerra entre a França, a Inglaterra e a China, no princípio da década de 1860. A Guerra dos Ópios. Esta segunda Guerra do Ópio. Eles, aliás, nessa altura, os ingleses e franceses não só tinham ocupado Pequim, mas tinham saqueado Pequim. Quer dizer, saquearam, por exemplo, o Palácio de Verão, onde roubaram imensa coisa, que ainda hoje está por descobrir coisas que desapareceram, os bronzes do palácio, que era uma coisa gigantesca, eram 12, ainda só apareceram 7, ninguém sabe onde é que estão os outros 5. Quer dizer, não há nada no Museu Britânico? Não, quer dizer, não, eles identificaram 7, os outros 5 ninguém sabe onde é que ainda estão. Alguém deve ter, quer dizer, alguém deve ter ficado com eles. Mas, portanto, eles desembarcam, avançam para Pequim, o exército chinês não consegue resistir, nem os boxers, descobrem que as embaixadas afinal não tinham nada caído, estavam ainda a resistir, até porque tinham sido mais ou menos protegidas por algumas autoridades chinesas que queriam estar em boas relações com as potências ocidentais. Mais uma vez, esta multiplicidade de políticas. Portanto, ocupam Pequim, a imperatriz foge da capital, tem de fugir, disfarçada de camponesa, ou uma coisa qualquer assim. Não é uma guerra muito violenta da parte ocidental. A força ocidental, 50 mil homens, tem 190 mortes, portanto não é muito, mas faz uma quantidade de violências para dar uma lição local de que é melhor não brincarem com as potências ocidentais. Mas contam poucos mortos, significa que o governo chinês, propriamente dito, também não resiste diretamente? Não consegue resistir, quer dizer, não consegue resistir, não tenta resistir, as autoridades fazem de conta que ainda bem que chegaram. Sim, toda a gente joga jogos duplos aqui, quer dizer... Na própria força ocidental, bem, isto podia dar-se, agora podíamos estar na situação então da tal partilha, quer dizer, de repente há estes exércitos lá na China, e não acontece. Quer dizer, não acontece porque a Inglaterra, que tem uma força muito grande nesta altura, quer uma força militar, quer uma força financeira muito grande no mundo, opõe-se completamente. Portanto, a Inglaterra impõe a política da integridade da China. A China não pode ser dividida. Portanto, isto é, a Inglaterra não faz isso por amor à China, faz isso porque não quer ver a Rússia e o Japão reforçarem-se à conta da China. E as próprias as outras potências, por um lado, não se entendem, obviamente, sobre a partilha da China. Em 1904 vai haver uma guerra entre a Rússia e o Japão,
cuja razão é a partilha da China, portanto eles não se entendem sobre quem é que deve ficar com o quê. Portanto, também não se entendem sobre isso, e além disso toda a gente percebe, estes governos interessados na China, toda a gente percebe que é muito mais barato explorar a China comercialmente através de um governo chinês do que ter de mandar tropas, ter de mandar administradores, quer dizer, que isso é muito mais caro. E, portanto, é melhor manter um governo chinês, mesmo, enfim, ou múltiplos governos chineses locais, e através deles controlar o território do que impor uma espécie de um sistema colonial que é muito mais caro, que seria muito mais caro para essas potências. Portanto, eles mantêm isto portanto, mantém o Estado chinês tal como se estivesse a funcionar normalmente. Agora, esta revolta dos Boxers tem um enorme impacto dentro da China. Finalmente persuade a imperatriz de que eram necessárias reformas. E estas reformas são o quê? São as mesmas reformas de que toda a gente fala nas autocracias, nos impérios autocráticos que ainda existem nesta altura, no princípio do século XX, que é o Império Russo, o Império Otomano e o Irão. E em todas estas autocracias, portanto, há um imperador que governa como um monarca absoluto, há dentro das burocracias, dentro dos militares, gente que está convencida que para obter um governo mais eficiente valeria a pena ter um governo representativo. Isto é, com uma Constituição, com separação de poderes, isto é, poder legislativo, executivo, imperial, e com o governo sujeito a um parlamento eleito para controlar os orçamentos. Portanto, há esta ideia e na elite chinesa também há. Até porque a elite chinesa nesta altura está sujeita a uma imprensa, que é uma imprensa que se desenvolve em Hong Kong e em Xangai, que é uma imprensa livre, em chinês, quer dizer, por autores chineses, e que promove estas ideias de uma constitucionalização da China. E em novembro de 1906 é isso que a imperatriz anuncia que a China vai ter uma Constituição escrita, mais tarde anuncia mesmo que vai entrar num processo de transição para um governo constitucional, que viria dali a 9 anos. Portanto, começa a abrir a China, começam a formar assembleias de notáveis locais, portanto, todos aqueles administradores e grandes proprietários que colaboravam com a administração, e a anunciar um programa de modernização, obviamente, muito inspirado pelo exemplo japonês, isto é, de construção de infraestruturas de comunicação, caminhos de ferro, fundação de universidades, por aí fora. Agora, isso já não vai a tempo. Na China há uma forte corrente anti-Manchu que acaba por se tornar uma corrente republicana, que tem uma força importante entre os militares e, sobretudo, entre os corpos militares que estão na província, com um grande grau de autonomia em relação ao governo central, e em 1911 são esses militares que iniciam uma revolta que vai pôr fim ao Império em 1912 e estabelecer a República da China. A ideia é que a China seja um Estado constitucional. Aquilo que vai acontecer verdadeiramente é a desagregação da China entre ditadores militares nas várias regiões, os chamados senhores da guerra, e é assim que a China vai passar, enfim, praticamente a maior parte da primeira metade do século XX até ao fim da Guerra Civil em 1949, com estes senhores da guerra, umas vezes acantonados, outras vezes, enfim, com capacidade de se expandirem mais, e sempre com esta ocupação até à Segunda Guerra Mundial, com esta presença estrangeira muito forte, sobretudo do Japão, a partir dos anos 30, que inicia um processo de tentativa de conquista mesmo da China, da ocupação da China, que aliás que é uma das causas da Segunda Guerra Mundial no Oriente. Concordas então que esta Guerra dos Boxers é absolutamente fundamental e digamos, é celebrada hoje na China como uma espécie de um primeiro levantamento chinês contra esta presença estrangeira, na medida em que a ditadura comunista chinesa, a partir dos anos 40, a partir de 1949, procura a sua legitimidade na ideia de ter posto fim a este século da humilhação, isto é, o século da influência estrangeira na China. Quer dizer, portanto, os Boxers são um dos primeiros momentos desta reação contra a influência estrangeira na China. Muito bem, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.